apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos nesta novena em honra ao mártir São Sebastião, e hoje também no Evangelho nós escutamos o Evangelho das bodas de Caná. Então, trazer para nós duas realidades. Primeiro, o poder da intercessão. Aqueles que intercedem por nós, e nós temos os santos que estão diante do trono de Deus e ali está continuamente intercedendo por nós. E de maneira especial nós temos São Sebastião, este grande soldado do tempo romano, que quando estava ainda no tempo do seu serviço, já convertido, com o coração convertido, buscando a Deus, ele começa a evangelizar, começa a anunciar o Evangelho de Cristo. E aí então São Sebastião muitas vezes pregou, conduziu, mostrou o caminho para muitos, seja da corte, seja soldados. São Sebastião tinha essa missão. Ele que tinha um coração voltado para Deus, queria evangelizar a todos. Mas aqui um ponto bonito na vida de São Sebastião. Primeiro, São Sebastião sabia do perigo que era evangelizar-se naquele momento, porque havia uma grande perseguição contra o catolicismo. Mas São Sebastião não teve medo, ele teve a coragem de anunciar a Cristo. E ele continuou anunciando, até o momento em que descobriu, e aí então veio a sentença. São Sebastião precisa morrer, porque não era digno assim de ser chamado soldado da corte ali imperial. Então há uma perseguição contra ele, mas mesmo diante das perseguições, São Sebastião não recua. E aqui um ponto bonito na vida de São Sebastião, a coragem que ele teve de anunciar. Será que se eu soubesse, chegando em Jaraguá, anunciar a Cristo, eu vou morrer? Será que eu tinha coragem de anunciar? Mesmo sabendo, olha, corro grande perigo de me pegarem e de me matarem. Mas São Sebastião não importa, ele anuncia. E quando ele anuncia, e depois de muitas vezes anunciando a Cristo, alguns ali descobrem e há uma grande perseguição, até o ponto de mandar açoitar, flagelar, e assim matar São Sebastião. E como eles usaram isso? Como nós temos na imagem de São Sebastião e bem representado aqui para nós. São Sebastião que é amarrado no tronco de uma árvore e ali ele então recebe várias flechas. Nós olhamos para a imagem de São Sebastião, às vezes vemos algumas flechas, mas em alguns escritos sobre a vida de São Sebastião nos diz que São Sebastião recebeu tantas flechadas que parecia um ouriço, de tantos espinhos que ele tinha das flechas. E aí São Sebastião não morreu com essas flechas, ele foi curado milagrosamente. Eles deixaram São Sebastião ali, naquela árvore, acharam que ele estava morto, mas São Sebastião foi curado milagrosamente. E depois disso, São Sebastião curado, ele não recua, ele não vai embora, pelo contrário, São Sebastião de novo vai até a corte celeste, até a corte imperial, e ali na corte ele começa de novo a anunciar a Cristo, reprovando aquilo que fizeram contra as perseguições e anuncia a Cristo novamente. Então se diz nos escritos sobre a vida de São Sebastião que ele teve 2 martírios. O primeiro com as flechadas e depois o segundo momento, o qual ele mesmo morreu. E então São Sebastião é para nós esse exemplo de coragem, o arauto, aquele que anuncia a nossa fé. Então que nós possamos pedir também, suplicar a ele a graça, a intercessão dele. Ele que tinha isso no coração de sempre levar a boa nova a todos. E ele continua exercendo essa missão, trazendo até nós a boa nova. E muito mais, agora estando diante da face de Deus, intercede por nós, para que nós recebamos as graças do alto, do céu.
Por isso, São Sebastião, um grande intercessor para cada um de nós. Bem como no Evangelho que nós escutamos. O Evangelho das bodas de Caná, onde nós temos ali a figura de um casamento. E como é bonito nós entendemos na Sagrada Escritura, desde o início até o fim, Deus fala de um casamento. Gênesis, Deus que une ali Adão e Eva, um casamento. Depois, ao longo da história, aqui nós estamos escutando hoje sobre um casamento. E quando a Sagrada Escritura termina no livro do Apocalipse, se fala também de um casamento espiritual. Então, para Deus, esse casamento é de suma importância. Primeiro, o primeiro casamento é de Deus com a humanidade. Deus que se une perfeitamente à humanidade, enviando o seu próprio Filho, como o verdadeiro esposo, aquele que vem ao encontro da sua amada, nosso Senhor. E assim, nosso Senhor vem unir Deus conosco. Jesus nos dá a graça desse casamento e um casamento espiritual. No Evangelho de hoje já é prefiguração daquilo que vai acontecer no alto da cruz, onde de fato há um verdadeiro casamento, uma verdadeira, nova e eterna aliança, onde Deus realiza a sua união com a humanidade. E olhando para o Evangelho de hoje, nós temos novamente a figura de uma intercessora, que é a Virgem Maria, Nossa Senhora, nossa mãe, aquela que intercede. No Evangelho escutamos primeiramente dizendo que Jesus e a Virgem Maria foram convidados para o casamento. Então aqui nós já começamos a entender. Aqueles noivos eram próximos de Maria, eram próximos de Jesus, convidaram Jesus para a festa. Assim também hoje, quando se vai a um casamento, geralmente não acontece. Vai numa festa de casamento quem é convidado. Pode ter um penetra, mas geralmente não tem. Vai quem é convidado, porque convidou porque tem proximidade. Assim, aqueles noivos também convidaram Nossa Senhora, convidaram Jesus e os discípulos. Tinham proximidade com a Virgem Maria. E ali veio a faltar o vinho. Para nós isso hoje seria assim, então, tá bom, faltou o vinho, e daí? Mas naquele tempo entender que numa festa de casamento, se faltasse o vinho, era sinal de maldição, era sinal que esse casamento já começou com a maldição, já começou frustrado. O vinho é sinal da alegria e da vida. E por isso ali, quando veio a faltar o vinho, seria já uma frustração para aquele casamento. E os noivos nem sabiam que estava faltando vinho. E por isso a importância de convidar Maria para estar conosco. Assim, aqueles noivos que convidaram Maria. Maria é mãe. Como nossa mãe, a mãe está atenta a todos os detalhes e necessidades de cada um de nós. Pode olhar a nossa mãe terrena. A mãe terrena, ela está ali, ela vê tudo, ela percebe tudo e está o tempo todo cuidando de nós. Às vezes uma coisinha de nada. Às vezes eu vou em casa na segunda-feira, dia da minha folga, às vezes estou saindo, passei minha camisa ali, aí a mãe olha, mas essa camisa sua está tudo amarrotada. Eu falei, mãe, não tá. Tá. A mãe tem um olho assim, ó. A mãe consegue ver todas as realidades. Por quê? Porque ama. A mãe cuida, a mãe protege, e assim imagina agora Nossa Senhora, como sendo a mãe celeste, aquela que cuida, aquela que protege, aquela que está atenta a todos os detalhes. Assim Nossa Senhora estava atenta às necessidades daqueles noivos, e ela olha e fala, nossa, meus filhos vão sofrer, meus filhos estão passando por necessidades, se o vinho faltar nessa festa, meus filhos vão ficar muito tristes. Então vou pedir a meu filho Jesus, que dê a eles a graça de mais vinho. Então para nós hoje, trazendo para a nossa vida,
Precisamos pedir e chamar sempre Maria como nossa mãe para entrar na nossa casa, para ficar conosco como nossa verdadeira mãe, porque a mãe está o tempo todo olhando as nossas necessidades. Ela irá sempre interceder por cada um de nós. E o que Maria faz? Vai até Jesus, seu filho, e diz: olha, filho, eles não têm mais vinho. E Jesus até fala: mulher, o que tem a ver isso comigo? Ainda não chegou a minha hora. Mas Jesus realiza o milagre, porque sabe que o pedido é da sua mãe. Olhando para Nossa Senhora, ele fala mulher para referir aquilo que está em Gênesis, onde vai dizer que uma mulher pisará sobre a cabeça da serpente, a tua descendência. A descendência de Eva, porque Maria é a nova Eva, a nova mulher que vem restaurar o plano da criação de Deus. Então ali ele não está desrespeitando a sua mãe. Ele está, pelo contrário, colocando aquela mulher acima, vestida de sol, que tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Maria, nossa mãe. E ela, olhando para ali os serventes, diz: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que o meu filho pede. E ali eles então vai ali, enche as talhas de água e Jesus realiza o primeiro milagre. Lembra que esses dias celebrávamos o batismo, Epifania, o batismo? Então é a manifestação de Deus. E aqui hoje no Evangelho continua esse momento. Deus que se manifesta no meio de nós, realizando os seus primeiros sinais, para que a partir desses sinais todos pudessem acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Então, para nós hoje, nesse Evangelho, olhando para a figura da Virgem Maria, que nós possamos recorrer sempre à intercessão de Maria, como mãe. Maria não é simplesmente aquela que fica ali na imagem, no cantinho, e eu vou ali, faço o nome do Pai. Não, Maria é muito mais do que isso. Maria é mãe. E eu tenho que aprender a ter essa devoção verdadeira para com Nossa Senhora, tratar ela como mãe, porque quem de fato é mariano, ele vive no Espírito Santo, e por isso nós cantávamos no início: vem Espírito Santo, porque o verdadeiro mariano é cheio do Espírito Santo, ele não teme nada, ele não teme se as coisas vão dar certo ou errado, porque ele sabe que é filho de Maria, e como filho a mãe cuida. E é isso que hoje nós queremos aprender, olhando nesse dia, nessa noite, para a figura de São Sebastião. Porque todos os verdadeiros santos, como São Sebastião, era devotíssimo da Virgem Maria. Porque quem recorre à Virgem Maria não se frustra. E é hoje o que nós precisamos pedir. Que Nossa Senhora venha também em socorro de cada um de nós. Ali Nossa Senhora apenas foi convidada. Eles nem pediam: mãe, ó, intercede por isso. Imagina se eu ainda pedir, se eu suplicar, se eu colocar nas mãos dela, o que ela pode fazer com cada um de nós. Então que nós possamos pedir essa graça, que nós possamos levar Maria conosco para a nossa vida, muito mais do que simples devoção de olhar para uma imagem, mas trazer Nossa Senhora conosco, levando ela conosco para onde nós estivermos, convidar Maria para perto de nós. E quando nós somos verdadeiros filhos de Maria, somos também espirituais. Então não importo, eu não tenho medo das coisas, porque sei que sou filho de Maria, porque sei que tenho uma boa mãe que cuida de mim. Sabe aquela graça que você às vezes está suplicando e está pedindo? Coloca nas mãos da Virgem Maria. Sabe aquela situação que às vezes não sabemos como resolver? Coloca nas mãos da Virgem Maria. Assim como São Sebastião foi um grande arauto do Evangelho, peça a São Sebastião, que eu tenha uma verdadeira devoção filial para com a Virgem Maria. Assim como provavelmente São Sebastião tinha essa devoção filial. E assim como Jesus veio dar um vinho novo, e ali um vinho diferente, todos experimentaram daquele vinho, também Nossa Senhora intercede por cada um de nós,
para termos também um vinho novo. E esse vinho novo, às vezes, é coisas do nosso dia a dia que veio a faltar. O que está faltando na sua vida? Qual é o vinho novo que Nossa Senhora precisa ali pedir a Jesus que, filho, ele não tem mais vinho? Será que é o vinho do amor, da gratidão? Será que é o vinho da santidade? Dentro do casamento, como nós estamos falando. E hoje, quantos casamentos frustrados? Quantos casamentos que não estão dando certo? Às vezes é porque não está convidando Maria para dentro de casa. Já casa começando dizendo, se não der certo eu largo. Já casa errando, já começa errado. Então pedir a Maria, mãe, intercede. Ao longo desses tantos anos de casado, lá em casa já acabou tantos vinhos. Às vezes o vinho do diálogo, o vinho da compreensão, o vinho da humildade. Quantos vinhos vão acabando ao longo dos anos? E é normal o vinho acabar, porque vamos bebendo desse vinho. Então nós precisamos também renovar esse vinho de Deus em nós. Como o vinho é sinal da alegria, da vida, que nós possamos também reavivar o nosso coração na alegria. Pedir a Jesus a graça de uma vida nova. E assim é quando nós entregamos à Virgem Maria que ela intercede. Então quem é de Maria, vive não nessa terra, mas vive no céu. Porque faz dessa terra um caminho para o céu. Que nós possamos hoje pedir essa graça. Conto para vocês uma história verídica, pela graça e a intercessão de Maria. Certa vez, Nossa Senhora tocou ao meu coração que eu precisava fazer uma visita a um sacerdote em uma diocese muito longe. Sempre fui muito devoto de Maria e sempre tinha essa devoção de levar Maria comigo aonde eu fosse. E aí então Nossa Senhora tocou o meu coração, visita aquele padre está passando por um momento tão difícil, vai lá visitar ele. E eu falei, mãe, como que eu vou visitar a senhora? Como que eu vou visitar esse filho? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, e agora? Como que eu vou? E aí, olhando para esse evangelho, eu lembrei, não, mas ela é aquela que pede sempre o vinho novo. Eu falei, tá bom, mãe, se a senhora quer que eu visite esse sacerdote, a senhora providencie para mim uma forma de ir. E aí, então, rezei um cenáculo. Fui rezar um cenáculo numa casa, numa família, e ali uma pessoa recebeu uma graça, chegou em mim e falou, Vailton, eu recebi uma graça tão grande de Nossa Senhora, e eu queria compartilhar com você. Eu pedi há muitos anos a graça de conseguir comprar um carro, e Deus me deu a graça, consegui comprar. E hoje eu estou consagrando o meu carro à Virgem Maria. E ela pediu para me dizer que esse carro é dela. E ela mandou me dizer que está precisando do carro para o senhor. E não sei aonde. Aí eu lembrei, Nossa Senhora providenciando. Aí eu falei, tá bom. Falei, não, depois eu vou pegar mesmo o seu carro emprestado. Rezei mais um pouco, coloquei nas mãos de Nossa Senhora. Falei, mãe, providencia. E aí depois, na outra semana, rezando novamente um cenáculo, após um cenáculo, chegou uma senhora e falou, Vailton, Nossa Senhora tocou no meu coração que você está precisando de um dinheiro. Aí eu falei, realmente, eu preciso visitar uma pessoa. E esse dinheiro é para mim visitar essa pessoa. Peguei o dinheiro, guardei, fui na pessoa, falou, agora eu preciso do carro, vou lá visitar esse padre. Porém, o dinheiro não dava para mim abastecer para ir e voltar. E eu falei, e agora, mãe, como que eu vou fazer? E aí Nossa Senhora falou, lembra lá de Caná, eu não sou a mãe, eu não cuido de tudo, então me consagre todos os dias, entrega na minha mão aquilo que você vai fazer aqui e agora. Aí eu fui no posto de gasolina, falei, coloca tanto. Enquanto ele colocava a gasolina, eu falei, mãe, eu consagro essa gasolina à senhora, porque eu sei que a senhora é minha mãe, e eu vou lá visitar esse teu filho que precisa da tua graça, por isso eu entrego nesse momento essa gasolina. É a senhora que vai me guiar e conduzir.
Como eu vou voltar, não sei. A senhora, como mãe, me providencie. Abasteci o carro, fui até o padre, fiquei lá 3 dias, rezamos, fizemos um momento de adoração. O padre saiu daquele momento de aflição, de angústia, estava numa depressão. E aí no final ele falou, nossa, como que eu vou fazer? Porque eu também não tenho dinheiro para o senhor abastecer, mas vamos dar um jeito. Aí fomos para o posto de gasolina, nem eu tinha olhado para o tanque do carro. Gastava 2 tanques para ir, 2 tanques para voltar. Na hora que abasteceu, coube apenas R$ 15 de combustível. E aí o padre falou, você abasteceu? Eu falei, não, Nossa Senhora que abasteceu. Porque eu consagrei a ela quando eu ia vir aqui. Entende? Quando nós entregamos para Nossa Senhora, ela intercede pelo vinho novo. E não precisa de eu temer, não precisa de eu a me apavorar, porque ela, como mãe, sabe das nossas necessidades. Mas precisa eu ter essa coragem de, assim como aqueles noivos, convidar. Mãe, fica comigo. Mãe, vem comigo. Mãe, intercede por mim. Mãe, eu te suplico, dai-me a graça do vinho novo a cada dia. E esse vinho novo, depois Jesus, que é sinal e símbolo do sangue de Cristo, Ele mesmo derramou por nós no alto da cruz, selando assim este verdadeiro casamento com a humanidade. Jesus que se entrega por inteiro no alto da cruz. E no alto da cruz nos dá, lá em São João capítulo 19, eis aí a tua mãe. Que nós possamos hoje receber Maria como nossa mãe e que ela interceda pelo cada um de nós, pelos nossos casamentos, as nossas famílias, e que, a exemplo de São Sebastião, tenhamos a coragem de assumir o Evangelho de Cristo na nossa vida, sem medo das perseguições do dia de amanhã, porque a mãe está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.